Iremos meditar no livro do Êxodo, capítulo 12, dos versículos de número 11 a 12. Nos diz assim: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Jacó, quando foi para o Egito, levou a sua família, cerca de 70 pessoas. Agora a sua descendência já é mais de 600 mil pessoas. A Bíblia relata em Êxodo capítulo 1, que levantou um rei que não conhecia José. E esse rei, sendo tirano, começou a oprimir o povo de Israel e os colocou em serviços escravos, os oprimiu e os afligiu todos os dias ali. Hoje é um dia de libertação para o povo de Israel, é a Páscoa, é o dia que eles iriam sair daquele lugar. O versículo 11 diz: desta maneira comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis, à pressa, é a Páscoa do Senhor. Então eles deveriam comer a Páscoa preparados para uma viagem, lombos cingidos, com cintos na sua túnica, sandália nos pés e cajado na mão. Eles deveriam estar preparados para uma viagem, ou preparados para sair daquele lugar. A palavra êxodo significa saída, era dia de sair daquele lugar. Era dia de uma nova vida. Era o dia de esperança. Era o dia que eles iriam sair da escravidão do Egito, para nunca mais voltar. Hoje é dia de libertação, é a Páscoa, porque era dia também de se livrar da ira de Deus. O versículo 12 diz: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O texto diz que Deus irá passar na terra do Egito, e Ele vai ferir a terra do Egito, e ali vai executar juízo, ou seja, julgamento. Iria visitar os egípcios com morte. Mas só que o povo de Deus foi liberto, irmãos. O povo de Deus foi liberto daquele lugar, daquela escravidão, e o povo de Deus também foi liberto da ira do Senhor naquele dia. O versículo 13 diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Veja que Deus fala: quando eu passar pela terra do Egito, e que eu olhar e ver o sangue do Cordeiro na porta, eu passarei por vocês. Isso é o significado da palavra Páscoa. Páscoa significa passar por cima ou poupar. Deus poupou o seu povo do juízo que ele estava fazendo no Egito. Irmãos, eu quero dizer para você que todo esse acontecimento aqui, da instituição da Páscoa, do povo deixar de ser escravo do Egito, do povo não experimentar do julgamento de Deus ali no Egito, apontava para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Tudo isso que aconteceu era uma sombra daquilo que iria acontecer futuramente em Cristo Jesus. Por isso que Cristo é chamado o nosso Cordeiro Pascal. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim:
também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja que Cristo, Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Esse Cordeiro que foi morto no Egito, ele apontava para o Cordeiro, Cristo Jesus, aquele que foi morto em nosso lugar. O Cordeiro deveria ser sem defeito. Cristo também era homem, mas sem pecado algum. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Cristo era esse Cordeiro, sem defeito, que não tinha pecado, e ele então foi entregue por nós. Quando o anjo da destruição, irmãos, chegou naquela noite na casa do povo de Israel, que o sangue estava na porta, o anjo então poupou, porque o anjo viu que ali já tinha morrido um em lugar daquela família. O Cordeiro tinha sido morto. Cristo também é o nosso Cordeiro que morreu em nosso lugar, que morreu pelos nossos pecados, que se entregou por nós. Cristo é o Cordeiro que somente Ele pode nos livrar da espada do juízo de Deus sobre a nossa vida. Como que nós somos resgatados, irmãos, dos nossos pecados, das nossas culpas. Nada pode pagar, nada pode comprar, não é prata nem ouro, somente o sangue de Cristo pode nos resgatar dos nossos pecados. Eu convido você a ler comigo 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, que nos diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso vil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja que nós fomos resgatados da mesma forma que o povo de Israel foi resgatado lá no Egito. Não foi por preço, não foi comprado, não foi por prata, não foi por ouro, mas foi pelo sangue como de um cordeiro que nós fomos resgatados. Não é diferente também conosco hoje, irmãos. Nada pode comprar a nossa salvação, a não ser o sangue de Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. A palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado nosso. A Bíblia diz que nós iremos prestar contas a Deus de todos os nossos pecados. Como que nós iremos nos comparecer perante o Senhor, irmãos, se Cristo não for o nosso resgatador? Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Cristo é o nosso libertador. Corramos para os braços do Senhor. Ele veio então para nos salvar dos nossos pecados. Temos que ir depressa, temos que ir depressas para os braços do Senhor. Em Lucas capítulo 19, versículo 5, contando a história de Zaqueu, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje convém ficar na tua casa. O texto diz que logo Zaqueu desceu, irmãos. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria.
E quando ele recebeu ali, desceu com toda a sua pressa, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. E Zaqueu toma uma decisão na sua vida, é repartir os seus bens com os pobres. E aquele que ele defraudou, ele vai restituir 4 vezes mais. E aí o Senhor diz assim: chegou salvação nessa casa. É assim que a salvação chega, irmãos, quando nós estamos dispostos a deixar o Egito, quando nós estamos dispostos a andar em novidade de vida, a seguir o Senhor, a andar conforme a vontade do Rei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 nos diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Em Cristo Jesus, irmãos, somos uma nova pessoa. As coisas antigas já passaram. O velho Egito ficou para trás. Precisamos agora andar conforme a lei de Deus, vivermos para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Somente Ele pode fazer isso na nossa vida. Por isso que nós precisamos fazer como Zaqueu, descer depressa, ir ao encontro do Senhor. E o Senhor diz assim, quando percebe arrependimento em Zaqueu, o Senhor Jesus Cristo diz assim: hoje houve salvação nessa casa. Irmãos, todos nós somos pecadores. Jesus veio salvar o perdido. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus diz que Ele veio buscar e salvar o perdido. Jesus é aquele que veio e morreu para mudar a nossa história, a nossa vida. Precisamos nos entregar ao Senhor. Precisamos viver para a glória do Senhor. Precisamos, irmãos, entender que em Cristo é um novo estilo de vida, é uma vida diferente, é um andar diferente. Nós não somos mais escravos como o povo de Israel era no Egito. Eles deixaram de ser escravos no Egito. Agora eles são servos do Senhor. Agora nós somos escravos de Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 6, versículo 6 nos diz o seguinte: foi crucificado com Cristo nosso velho homem, e não sirvamos o pecado como escravo, mas fomos crucificados em Cristo nosso velho homem. O nosso velho homem ficou para trás. Ele foi morto também quando Cristo morreu. Hoje nós andamos em novidade de vida. Hoje nós temos uma aliança com Deus. Hoje o Senhor nos chama, irmãos, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, aquele que pode nos livrar de toda a condenação. Ele nos chama para podermos nos prostrar aos seus pés e receber a libertação desse mundo e libertação dos nossos pecados. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar com você. Senhor Deus, eu quero rogar por aqueles que andam desanimados, tristes e oprimidos, como vivia aquele povo no Egito. Mas o Senhor os trouxe libertação, os colocou num lugar de honra e os abençoou. Assim eu peço que o Senhor faça também com esses, em nome de Jesus. Amém.